Graças a Deus. A paz do Senhor. Obrigado, presbítero Francisco. A paz do Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, número 1. Livro de Salmos, número 1. Felicidade está na presença do Senhor, para a glória de Deus. Estamos juntos para adorar aquele que é o Senhor de nossa vida. Vamos ler? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Você pode se sentar glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Esse é um salmo muito conhecido, né? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. E cremos que o Senhor tem algo para ministrar no nosso coração nessa noite. Esse salmo, nós não sabemos o autor, né? Alguns atribuem a Davi, mas na verdade não se sabe a autoria, mas faz parte dos cânticos, né, que adoram e exaltam o nome do Senhor. E aqui há algumas considerações e ponderações importantes para a nossa vida, e eu queria, com uma mensagem expositiva, trazer para os irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração e para a igreja nessa noite. Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Amém? Que o Senhor possa repreender toda a confusão, que o Senhor jogue por terra toda a falta de atenção da nossa vida, que possamos estar focados e concentrados naquilo que o Senhor tem para ministrar em nome de Jesus. Peço os obreiros que estão na ronda para observar, nossa cantina não funciona na hora da pregação e não pode estar ninguém lá fora, amém? Bebeu a água, voltou, eu repreendo também essa sede repentina, né? Em nome de Jesus, para a gente ficar firme aqui, até aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém, irmãos? Amém. Você falou amém, então você concorda, né? Com aquilo que nós estamos dizendo aqui. Glória a Deus. Pois bem, a palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurado, pode botar o versículo primeiro, meu irmão, será uma mensagem expositiva, então. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda. Então, a bem-aventurança é o contentamento. Algumas versões vai dizer felicidade, mas na verdade o original aponta para contentamento. O que seria o contentamento? É aquela pessoa que, em meio às situações, às adversidades, o ambiente que ela está, o momento que ela está passando, não faz ela fraquejar na fé. A grande maioria, no momento das batalhas que foram faladas aqui através da palavra, tudo que foi dito aqui foi da parte de Deus. O Senhor falando com o profeta, né? Eu sou a sua torre, eu sou o seu castelo forte, eu sou o seu Senhor, não temas. É esse contentamento. O profeta vai dizer, eu sou como criança. Não digas que é criança, porque eu vou falar através de você. Então não é a sua força, não é a sua habilidade, não é o que você acha, mas sou eu, o Senhor, que falo através de você. Então não temas, seja contentado, esteja firme. Contentamento é uma posição de uma pessoa que não fraqueja, que não esmurece, que não olha para trás. A adversidade, a batalha, a luta não me faz olhar para trás, mas me faz olhar para o autor e consumador da minha
fé. Então, bem-aventurado ou feliz é o homem que não segue o conselho do ímpio. Olha que interessante em Filipenses 4:11, que Paulo vai dizer: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha aí o contentamento. Então Paulo está dizendo: eu sou feliz, eu sou bem-aventurado. Por quê? Porque o meu contentamento, a minha felicidade, o meu prazer está onde, irmãos? No Senhor. Sei estar abatido, versículo 12, e sei também ter abundância, e de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Mas por que ele consegue viver nesse ambiente que muda? Nesse ambiente que ora é favorável, e ora parece para nós como se tudo estivesse acabando à nossa volta. No versículo 7, do mesmo capítulo, ele vai dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Percebe? Então existe uma paz da parte de Deus que excede todo o nosso entendimento. Que entendimento é esse? Que a gente está olhando, que a gente está vendo, que a gente está vivendo, que a gente está sentindo. Então, bem-aventurado é o homem que teme, que segue a orientação da parte do Senhor. Por quê? Porque a paz de Deus vai exceder o entendimento desse homem. Para que exceder o entendimento, pastor? Para guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, eu desfaleço primeiro no meu entendimento. Por isso que a palavra do Senhor diz que se seus olhos forem maus, as trevas são grandes dentro de nós, porque tudo começa aqui, tudo começa nesse centro aqui, ó, da nossa mente. Primeiro a gente vê, depois a gente escuta, depois a gente sente. E dependendo de onde está o meu pensamento, se ele não estiver guardado, se meus sentimentos e pensamentos não estiverem guardados no Senhor, eu esmoreço. Eu olho para trás, eu vou fraquejar. A paz que guarda os nossos corações depende de uma posição firme e não se deixar influenciar. É muito forte isso. Então tem 3 situações nesse texto que nós devemos nos afastar de maneira intencional. Nós precisamos ser objetivos e intencionais para nos afastar de 3 situações aqui. E eu queria trabalhar com os irmãos essas situações. Primeira situação: não podemos seguir o conselho dos ímpios. E aí eu quero corrigir aqui um pensamento comum na igreja, e eu quero esclarecer isso para os irmãos. Ímpio não é quem está no mundo. O Senhor está tratando com a igreja. Quando ele fala de impiedade, ele está falando com o povo dele, que conhece ele, mas se rebelou contra ele. Então, por favor, quando eu digo ímpio, eu não estou dizendo quem está lá fora. Ímpio é aquele que conhece a verdade, mas não segue a verdade. Isso é forte demais, a gente precisa entender isso. E o que é impiedade? É aqueles que estão separados de Deus. Impiedade é a condição de estar poluído pelo pecado. É agir de maneira contrária à natureza de Deus. 2 Pedro 3,7 diz que os ímpios enfrentarão o julgamento. Isso é forte. Judas, quando vai falar dos falsos mestres, ele chama esses falsos mestres de ímpios. Está vendo? Então havia mestres que estavam ali ensinando na casa de Deus, e Judas aponta: são falsos mestres, são ímpios. Apesar de conhecerem a palavra, estão usando a palavra para o seu próprio benefício. Isso é impiedade.
usa uma palavra de forma carnal e não espiritual. Então, quando Judas entende isso, ele fala, Judas, capítulo 1, versículo 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então o ímpio, ele nega a Deus. O ímpio, ele traz uma doutrina, uma crença, que tira a autoridade de Deus, que tira a glória de Deus. Pastor, isso acontece? Acontece. Por isso que o salmista está dizendo para o povo, o homem feliz, o homem contentado, ele se afasta do ímpio. Isso ele está dizendo para o povo que conhece a Deus. É forte isso. Judas 1,5 vai dizer assim, mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez já soube isto. Olha só que coisa interessante, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, veja bem o que é impiedade. Deus tira um povo do Egito. Quem lembra dessa história? Deus tira o povo dele do Egito. Coisa linda, né, irmãos? Só que chega num ponto da caminhada, que esse povo se torna o que, irmãos? Ímpio. Eles não creem mais no Senhor. Eles se revoltam contra as ordenanças do Senhor. Eles dizem, era melhor estarmos no Egito. Então é um povo que conhece a glória, é um povo que conhece o poder de Deus, mas em certo momento da caminhada, porque o pensamento não foi transformado, o entendimento não foi liberto, eles começam com aquele entendimento escravizado que estavam no Egito. Eu quero voltar a ser escravo, eu não quero servir o Senhor. Por que eu não quero servir o Senhor? Porque eu não estou entendendo o processo. E quando eu não entendo o processo, eu quero retroceder. Há poder no sangue de Jesus. O Senhor nessa noite está falando comigo e com você. Eu quero te chamar de bem-aventurado, porque a impiedade não faz mais parte da sua vida. Se afaste do ímpio, porque senão seremos destruídos, como aquela parte daquele povo foi. De 20 anos para cima, todos ficaram no deserto, exceto Josué e Calebe. Todos. Os ossos estão lá até hoje. Os ossos estão lá. Por quê, irmãos? Porque não conheceram o Senhor? Conheceram. Porque não viveram milagres? Viveram milagres. Mas porque se tornaram ímpios, porque deixaram de acreditar e crer no Senhor, porque deixaram de lado a sua fé e começaram a olhar o aparente, começaram a olhar a dificuldade, começaram a olhar as barreiras que se levantavam na caminhada e murmuraram contra aquele que os libertou do Egito. Impiedade é perigoso, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa, todos nós aqui estamos em algum nível de impiedade, porque se estamos aqui ainda na terra, o Senhor ainda está nos tratando. Eu tenho algum nível de impiedade que eu preciso saber qual é e pedir ao Senhor para me libertar. Por isso que confessar pecado é algo que nós precisamos aprender na nossa caminhada. Se arrepender e deixar. Confessar uns aos outros. Eu preciso ter um irmão de confiança e abrir meu coração. Meu irmão, eu estou fazendo isso, eu estou agindo assim, ore por mim. Coloque suas mãos sobre mim. Nós precisamos confessar aos santos. E não só confessar, mas também deixar. Não adianta só confessar, precisamos ir deixando a impiedade pelo caminho. Então na nossa caminhada nós precisamos ver aonde ainda estamos praticando a impiedade. É muito sério isso. Olha o que vai dizer Salmos 45:7.
como é importante nos livrarmos da impiedade. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais que os teus companheiros. Percebe que o contentamento é um sinal de que a impiedade não está mais no meu e no seu coração. Percebe isso? Aqui em Salmos diz: por isso o teu Deus te ungiu com óleo da alegria. Então ele odeia a impiedade, mas ele ama a justiça. O Senhor nessa noite está derramando a sua justiça sobre a nossa vida, para que possamos ser livres da impiedade. Porque, irmãos, impiedade é uma doença invisível, que vai minando o nosso coração e nossa alma. E chega uma hora que nós não temos mais prazer de estar na presença do Senhor e também juntamente em comunhão com os nossos irmãos. Isso é muito sério. Por isso que o salmista vai dizer a importância de se livrar da impiedade. Número 2, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Não, pastor, eu não me deixo influenciar. Cuidado. A água é mole, a pedra é dura, mas diz o ditado que ela vai batendo até fazer ali uma pequena ruptura, um pequeno buraco. Nós que estamos aqui perto das praias, você pode observar as rochas aonde as ondas batem. Elas começam ali a cavar aquela rocha dura que parecia intransponível. Mas ele está dizendo o seguinte: o que nós temos que fazer com os pecadores? Vamos ler lá em cima? Volta lá no versículo 1. Não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Na outra versão, que não anda segundo, que não se detém no caminho dos... Então eu não paro para escutar pecadores. Eu não paro para conversar com gente que não conversa coisa do céu. Mas eu não vou largar essa pessoa e jogá-la fora, mas eu vou mudar o teor da conversa. Porque se ela é pecadora e eu sou um justificado, então ela começa com a conversa de pecador e eu mudo o tom da conversa pelo Espírito e digo para ela: não é isso que o Senhor quer que a gente converse. Essa conversa vai te levar para o lago de fogo. E o que é o pecador? O que é a conversa? O que é se deter nesse caminho? Qual o perigo? Vamos ler aqui. Olha que coisa interessante. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente e costumeiramente quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso. Se acostumaram com o pecado, e o nome disso é iniquidade. Você lembra lá daquela passagem que o Senhor vai falar, vai separar as ovelhas dos bodes? Ambos vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ressuscitei, em teu nome eu fiz milagre. E o Senhor fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então às vezes a gente confunde o dom com a vida na presença de Deus. Irmãos, o Senhor derramou o dom sobre a face da terra e não se arrepende. Tem muita gente que usa o dom de Deus, mas está fora da presença do Senhor. Rapaz, mas era usado, hein? Mas o Senhor vai falar assim para ele naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade, irmãos? É os pecadores, é o caminho daqueles que pecam. A pessoa perdeu a sensibilidade. Ela pecou a primeira vez e ela fala: ah, Jesus, me perdoe. Nunca mais, Senhor. Aí ela peca de novo no mesmo lugar. Aí a oração é mais curta: Jesus, tu sabe. Aí na terceira vez já não tem nem mais oração. Na quarta vez já virou algo comum na vida dela.
A pessoa dá glória a Deus, a pessoa dá aleluia, a pessoa faz a obra na igreja, mas é uma pessoa que comete pecado o tempo todo e não se arrepende. Irmãos, todos pecaram, todos foram afastados da glória de Deus, mas a diferença entre um pecador e um que se arrepende é que o pecador continua pecando, o que se arrepende deixa o pecado. Nós precisamos deixar o pecado, porque se continuamos a amar o pecado, nós estamos nos detendo, nós estamos parando perto daqueles que pecam. Olha que coisa interessante, a gente se acostuma com o pecado, isso é tão sério. Eu quero trazer o exemplo, por exemplo, de Davi. Lembra daquela passagem? Um abismo chama outro e se acostumar com o pecado. Então, Davi foi chamado como pastor de ovelha. Chegou num certo ponto, ele colocou a vestimenta de rei. E diz o texto que quando os reis saíram para a guerra, Davi ficou aonde, irmão? Em casa. E ele falou: bom, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quero. Ele esqueceu que ele era rei porque Deus colocou ele como rei. Ele não era um rei que os homens escolheram como rei, mas o próprio Deus escolheu ele para ser rei. Então os outros reis poderiam pecar, e o juízo ia vir lá para quando o Senhor quisesse. Mas Davi, ele tinha que vigiar dobrado, porque ele não foi levantado pelos homens, ele foi levantado pelo próprio Deus. Nessa noite o Senhor está falando para mim e para você: quem te levantou aonde você está, quem te colocou aonde você está, não foi homens. Quem te colocou onde você está foi o próprio Deus. Então não ache que você é qualquer pessoa e você pode fazer o que você quer, não. O Senhor está te vigiando, o Senhor está cuidando de você, e por isso essa palavra: o Senhor te ama tanto que Ele quer que você se livre da impiedade do pecado. Bom, Davi olha Betseba, e o irmão já conhece a história. E aí começa o primeiro pecado, e aí não há arrependimento. Então ele tenta dar um jeito no erro dele. Qual era o passo que ele deveria tomar? A atitude que ele deveria tomar? Senhor, errei, Senhor. Eu vou conversar com o esposo dessa mulher. Não. Aí ele já quer resolver o pecado com outro pecado. E quanto mais Davi vai mexendo, pior fica. E se não é o profeta de Deus para poder parar aquele homem, sabe-se lá onde Davi ia parar. Sabe por quê, irmão? Não dá para brincar com o pecado. Não dá para continuar vivendo com o pecado. Pecado chama pecado. E pecado traz morte. Satanás às vezes nos deixa com vida na carne, para termos a sensação de que está tudo bem. Mas irmãos, não adianta ter vida na carne, se não tiver vida no Espírito. Peço ao Senhor, fale com Deus: Senhor, eu não quero estar vivo aqui nessa terra, se não for para estar vivo, ligado contigo. Que o que vale viver aqui 100 anos, irmão, fora da presença de Deus? É melhor o Senhor nos arrebatar, é melhor o Senhor nos chamar. Como já aconteceu com várias pessoas aí. O Senhor chamou porque o Senhor amava. E a gente entendia quando a mãe ou o pai falava isso. Porque o pai já tinha tratado com... O Senhor já tinha tratado com os pais. Vou levar, porque não vai aguentar fora da minha presença. Vou levar. E muitas vezes, irmãos, é melhor o Senhor levar mesmo. Porque tem gente vivendo aí, anos e anos de vida, mas sobre pecado e impiedade. O Senhor nessa noite quer nos livrar disso em nome de Cristo Jesus. O Senhor odeia, abomina o pecado. Mas Ele ama os pecadores, que se arrependem, que voltam-se para Ele, que dizem para Ele: Senhor, eu preciso do Teu perdão. Amém, irmãos? A terceira coisa que nós precisamos afastar é dos escarnecedores. Irmão, escarnecer é uma coisa muito séria. E volto a dizer, escarnecedores não são os que estão no mundo.
O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. O escarnecedor é aquele que conhece o Senhor e brinca com Ele. Gálatas 6,7 vai dizer o seguinte: não erreis, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também, não erreis. Paulo está dizendo para os Gálatas: vocês estão errando de uma coisa aqui. Vocês estão achando que Deus se deixa escarnecer? Ele não se deixa escarnecer. Plantou, colhe. Você sabe qual é o nosso problema, irmãos? É porque a gente acha que vai plantar e não vai colher. Tem muita gente que plantou abóbora e quer colher abacate, e está bravo com Deus porque não deu abacate. Mas o Senhor não se deixa escarnecer. Você plantou abóbora, você vai colher abóbora. E olha, vou te dar um conselho: colha a abóbora, peça perdão a Deus e pare de plantar algo que você não quer colher. Se você não quer plantar, se você não quer colher o que você está plantando, então mude a semente. Pastor, como é que eu mudo a semente? Sendo transformado no entendimento. Se eu planto contenda, eu vou colher o que, irmãos? Contenda. Se eu planto ódio, eu vou colher o que, irmãos? Por isso que quando um irmão vem com ódio, eu preciso ir com amor. Porque a semente do amor é maior do que a semente do ódio. Enquanto o irmão vem com contenda, eu venho com a paz. Porque a semente da paz sobrepuja o ódio. Enquanto o homem vem com briga, eu venho com amor e carinho. Porque nunca a semente do mal será maior do que a semente do bem. Mas eu preciso ter a semente certa na minha mão. Por isso que bem-aventurado, contente é o homem que teme ao Senhor. Aquele que teme o Senhor não tem semente de contenda, não tem semente de ódio, não tem semente de murmuração, não tem semente de falácia, não tem semente de desonestidade. As sementes que estão nas nossas mãos são sementes dadas por Deus. Aleluia. Por isso que quando tem uma roda de escarnecedor, eu passo de longe. Quem são os escarnecedores? Pessoas que não levam a sério as verdades espirituais e podem influenciar a outros a se afastar de Deus. Irmãos, isso é triste. E às vezes isso acontece com liderança, irmãos. Que não é assim também não. Não, irmãos, ó, Deus deu essa orientação. Não, também não é assim não. Nem isso tudo também não. Escarnece. Escarnece. Não, mas eu não sinto isso. Mas não estamos falando sobre sentimento, não estamos falando sobre obediência. Pode acontecer de você não sentir nada, mas a obediência todos têm que ter. E os escarnecedores não conseguem obedecer. Eles acham que tudo é relativo. Mas também não é bem assim. Mas eu não entendo assim, irmão. Não é sobre o que você entende, é sobre o que a palavra diz. Muitas vezes quando a pessoa vem falar comigo: pastor, o que o senhor acha disso? Eu não acho nada, vamos para a palavra. Porque às vezes, dependendo da cultura que eu tenho, de onde eu fui inserido, aonde eu fui gerado, eu posso ter um entendimento totalmente fora da palavra de Deus. Então não é o que eu acho, não é o que eu entendo, mas é o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Provérbios 3,34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Percebe que há um link entre o escarnecedor e o manso? Porque a tendência do altivo, do soberbo, é escarnecer.
É uma coisa que o soberbo faz quando ele perde espaço. Ele vai escarnecer, ele vai tentar desautorizar, ele vai tentar invalidar, ele vai tentar tirar o valor daquilo que ele está escarnecendo. Mas o Senhor diz assim, ó: eu vou escarnecer dos escarnecedores, mas vou dar graça aos mansos. Irmão, que a semente da mansidão esteja sobre a sua vida. Quando você perceber uma roda de escarnecedores, se afasta dela. Se você sente prazer nessa roda, irmão, clame o sangue de Jesus. Porque aqueles que escarnecem das coisas de Deus, irmãos, vão arder no fogo eterno. E Deus não está falando, volta a repetir, não está falando de quem está no mundo, não, Ele está falando de quem está na casa dEle. Que eu não seja o escarnecedor. Se eu não entendo, eu não vou dar opinião nenhuma. Se eu não estou entendendo o processo, eu não vou falar nada. Eu vou orar. E vou pedir a Deus mansidão. Porque o Senhor dá graça aos mansos. Aleluia. Provérbios 14, 6. Olha como o caminho do escarnecedor é triste. O escarnecedor busca sabedoria e nada acha. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Percebe que há um link também entre prudência e escarnecedor. Há uma diferença. Prudência também nos faz nos afastar dos escarnecedores. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Às vezes começa uma conversa boa, mas a conversa ela muda de tom, de direção. E nós precisamos ter prudência para cortar e ajudar o nosso irmão não entrar por veredas que escarnecem e que tiram o brilho e a graça da glória de Deus. O Senhor está falando nesse salmo que feliz é o homem que teme o Senhor. E se eu temo o Senhor, eu não escarneço, nem dele, nem dos seus filhos, e nem da sua obra. Quem está entendendo isso? Olha o que 2 Pedro 3,3 vai dizer. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, ó. Nos últimos dias surgirão o que, irmãos? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Uma das características do escarnecedor é a autossuficiência. Ele acha que ele não precisa ser pastoreado, ele acha que ele conhece tudo, ele acha que já sabe tudo. Ele está na igreja, mas ele se autopastoreia. Ele está na igreja, mas ele não aceita conselho de sabedoria. Ele está na igreja, mas ele não aceita orientação. Nos últimos dias, vão se levantar escarnecedores. O Senhor está nos dando essa palavra, porque o Senhor quer nos afiar ainda mais à sua vontade. Nos trazer ainda mais para a sua presença. É um carinho da parte de Deus comigo, com você, para que possamos podar alguns pontos da nossa vida, para que estejamos alinhados completamente com a vontade de Deus. O escarnecedor, ele é autossuficiente. O autossuficiente não consegue acessar a glória de Deus. Porque um dos requisitos para acessar a presença de Deus é ser quebrantado e humilde. Para mim acessar a glória de Deus, eu preciso ser humilde e manso. Eu preciso ser quebrantado.
Eu não posso ser altivo, eu não posso ter soberba. Eu não posso acessar a presença de Deus achando que eu posso fazer alguma coisa. É por isso que Naamã, ele toma uma lição linda da parte de Deus. Porque Naamã vem com as suas vestes de general, de autoridade, e ele acha que vai ser atendido no mesmo nível. E o profeta manda o auxiliar e diz: fala para ele mergulhar lá no rio. Naamã, como é que é? Não vai nem me receber. Não vai receber você não, sabe por quê? Porque você veio com soberba no coração. Para com isso, você está todo em carne viva por dentro, essa vestimenta está tapando a tua vergonha, e você acha que você pode ser alguém pelo que você tem, Naamã. Não, Deus te conhece por dentro. Esse ouro que está brilhantando a sua veste, não esconde a morte que está na tua pele, Naamã. Nós precisamos nos enxergar assim também, irmão. Eu estou aqui no altar pela misericórdia de Deus, mas eu sei que se o Senhor me sustentar, eu caio morto aqui agora. Porque eu só estou aqui, você só está aqui, porque a boa mão do Senhor tem nos sustentado. Então, como entrar na presença do Senhor com soberba? Como entrar na presença do Senhor dizendo para Ele o que Ele tem que fazer? Jamais. Na presença do Rei entramos assim, com o rosto no pó, sabendo que somos pó, e sabendo que se Ele não levantar sua mão sobre nós, dali não conseguimos sair com vida. O escarnecedor, ele se acha autossuficiente. Naamã vem com a carroça de ouro, de prata e de bens. O profeta falou: pode voltar com isso tudo para trás. Você está pensando que aqui tem barganha? Você está pensando que Deus está preocupado com o seu ouro, com a sua prata, com o seu bem? Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa vida. Deus não quer fazer uma troca com a gente, não. Ele quer ser Ele quer a nossa vida inteira, Ele quer a gente inteiro, Ele quer a gente pertinho dEle, ao ponto de você não saber quem é Deus e quem é o servo de Deus. E aí Naamã volta com aquela carroça de bem, e aí o auxiliar vai dar uma desperta. Olha o autossuficiente aí, Qual foi a ordem do profeta? Manda voltar. Não, mas eu sei o que é melhor. Está vendo o que o escarnecedor faz? Eu sei o que é melhor. Pode me dar aqui. O profeta disse que não, mas quando o homem estava botando a mão lá, Deus revelou para o profeta. O que aconteceu com o auxiliar, irmão? A praga que estava sobre Naamã recaiu sobre ele. Os escarnecedores vão sofrer o dano da segunda morte. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E aí, olha que coisa linda. Volta lá. Salmos 1. Olha que coisa linda. No versículo 2 ele vai dizer, então ele primeiro, ele não segue o conselho do ímpio, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas como que ele consegue fazer isso? Pastor, como que eu, no meio do ímpio, no meio do pecador e no meio do que escarnece, eu não me contamino? Tem um segredo aqui no texto. Vem aqui para o versículo 2. Olha o que diz no versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do. E não só tem prazer. Além de ter prazer, ele medita de dia e de noite. Irmãos, eu queria
trazer para os irmãos aqui um entendimento de meditação, né? A palavra traduzida para o verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa. O que seria isso? O que o salmista está dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas escrituras. Isto é, pensando e recitando para si a palavra de Deus. Um teólogo vai dizer o seguinte: ele diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Olha que lindo. Então, se falarmos com o Senhor sobre a sua palavra, a palavra nos falará sobre o Senhor. Isso é lindo, irmãos, porque meditar é dizer em voz baixa o tempo todo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é minha rocha. O Senhor está à busca dos santos. Os seus olhos procuram aqueles que te agradam. Você passa o dia recitando, lembrando versículos, lembrando palavras, lembrando capítulos, como a nossa irmã falou aqui: eu te enviei. A palavra do Senhor sendo usada para conversar com o Senhor. E a palavra falará conosco sobre o Senhor. Entenda. Aí ele vai dizer que esse homem que medita dia e noite, ele é uma árvore plantada às margens das águas correntes. As folhas não caem, os frutos dão na estação própria. Olha que lindo aqui que o Senhor colocou em meu coração. Enraizados na palavra. A palavra como água viva, nutrindo nossas mentes e corações, fazendo frutificar dentro do propósito eterno, tendo nossas folhas verdes e vivas, deixando claro que o nosso vigor não depende de fatores externos, porque somos alimentados em nossas raízes profundas, oriundas de nossa humilhação e total dependência de Deus. Por isso Satanás tem tentado nos afastar da santa palavra de Deus, usando escarnecedores, murmuradores e ímpios. Olha só que coisa interessante. Enquanto o salmista diz que esse homem que vive pela palavra, que esse homem que medita na palavra, que esse homem que está contentado porque vive a palavra, ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e ele vai dar o fruto na estação certa, ou seja, fala de propósito de Deus para a nossa vida, e ele vai dizer que as folhas não caem. Mas também tem um homem que é totalmente ao contrário disso aí. Vamos ler lá em Judas 1:11. E aqui eu encerro a palavra dessa noite. Então guarde na sua mente, esse homem que medita, esse homem que vive da palavra, esse homem que se afasta do ímpio, esse homem que se afasta do pecador, esse homem que se afasta do escarnecedor, ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Agora tem um homem, tem um tipo de gente que é diferente dessa situação. Vamos lá, Judas 1:11. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Percebe aqui esses três personagens? Três pessoas distintas, que apontam para impiedade, pecado, escarnecer. Então ele fala de Balaão, ele fala de Caim, e ele fala de Corá. E o que acontece com essas pessoas? Que são ímpias, que pecam, e que escarnecem. Versículo 12. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais. Olha só.
banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Olha que coisa séria. O escarnecedor, o ímpio e pecador, ele diz que, não, eu sou meu próprio pastor. O Senhor está vendo, se banqueteiam, participam da mesa, mas olha o que acontece, leia comigo: agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são como olha a diferença da árvore plantada ao ribeiro, a árvore de quem medita e a árvore de quem é ímpio, pecador, escarnecedor. Árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Irmão, se isso não fez você estremecer, então enquanto o homem que teme ao Senhor, e por temer ao Senhor, medita na sua lei dia e noite, e por meditar na tua lei dia e noite, é como árvore plantada junto ao ribeiro de água, e porque está no ribeiro da água, que é o Espírito, ele gera fruto na estação própria, e não só gera fruto, mas as folhas não caem, dizendo para mim e para você, que independente do ambiente, independente da estação, a folha continua lá verde, para dizer para o mundo, esse homem, essa mulher, está enraizada na água do Espírito. Enquanto esse homem está assim, tem um tipo de homem aqui, que são como árvores sem folhas. Você olha para o camarada, é uma árvore. É uma árvore. É até um tronco grosso. Tem galhos bonitos. Cadê a folha? Cadê a folha? Não tem folha. Sabe por que não tem folha? Porque apesar de estar em pé, o rio que corre do trono de Deus não passa na raiz dele. Sabe por que não passa? Porque é ímpio, porque é pecador, porque escarnece. E não é só o problema da folha, não tem fruto. Não tem fruto. 2 vezes morta, arrancada pela raiz. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que a pessoa pode vir com um machado e cortar a árvore, mas ela vai dizer que ao cheiro das águas ela pode brotar, porque tem aqui, o texto está dizendo que o autor vai ser revelado pelo Espírito Santo, que o Senhor vai arrancar o que, irmão? A raiz. Esse tipo de gente não tem acesso ao ribeiro de água, a água que jorra do trono de Deus, a água que vem do trono, porque, irmão, estão dizendo por aí que você pode se alimentar de várias coisas, né? Mas deixa eu te dizer, só tem uma coisa que eu posso me alimentar: o pão vivo que desce do céu e a água que jorra do trono. O pão vivo que desce do céu e a água que jorra do trono. Não tem outro tipo de alimento para mim e para você. É o pão vivo que desce do céu e é a água que jorra do trono. Pastor, mas eu estou como essa árvore que foi cortada. Mas se a água que desce do trono tocar nas suas raízes, você pode voltar a florescer em nome de Cristo Jesus. Enquanto a vida, a esperança. O Senhor não trouxe você aqui para dizer que não tem mais jeito. O Senhor trouxe essa palavra para você aqui para dizer que a gente não pode continuar vivendo do jeito que está. Não é que não tem jeito, é porque nós não podemos continuar do jeito que estamos. O Senhor quer mexer com a gente. É como o cuidador da plantação, do plantio que ele faz. Ele precisa revolver a terra. Ele precisa mexer, ele precisa adubar, porque chega uma hora que a gente para de frutificar.
mas ao cheiro das águas você pode voltar a florescer. O Senhor pode voltar a fazer você ser não mais um tronco seco, mas voltar a ter folhas e voltar a ter frutos. Querido, deixa eu desconstruir uma mentira do diabo. Árvores de Deus, as folhas não caem. Então não acredita nessa conversa, não, que agora eu estou dando um tempo, eu estou afastado, eu estou entristecido. Não pode. Não dá para dar tempo com Deus. O Senhor te chamou para ter folhas verdes e o Senhor te chamou para ter frutos. Agora, tem gente que tem folha verde, mas não tem fruto. Essa é a árvore mentirosa. Porque quanto mais frondosa é a árvore, mais indica que tem frutos. Porque uma das funções das folhas é proteger o fruto do sol. Você nunca vai ver uma árvore frutífera sem folhas. Quando as folhas caem, agora falando sobre as estações que nós temos aqui, ela não dá fruto. Ela passa pelo processo, e aí sim ela começa a dar brotos, flores, as folhas começam a cobrir de novo, e aí aparecem os frutos. Quanto mais frondosa a árvore, mais fruto precisa ter. É por isso que o Senhor amaldiçoou a figueira. Porque ela está frondosa, mas quando ele futuca nela, cadê o fruto? Ele amaldiçoa e ela seca. Porque não adianta ser só folha, tem que ter fruto. O Senhor nessa noite está falando comigo, com você. Chega de folha verde, agora eu quero fruto. Não adianta fingir que está dando fruto. O dono da seara, o dono da nossa vida sabe que nós podemos dar fruto na estação própria. E aqui eu finalizo a minha palavra. Que você seja essa árvore, que você seja essa árvore frondosa, com raízes profundas na palavra do Eterno, para que o rio de Deus possa passar pelas suas raízes. E em meio à tempestade, em meio à batalha, a gente fazer como aquelas pessoas que estavam lá dentro da casa, lá cheio de lama. Em vez de estar praguejando, em vez de estar dizendo cadê o governo, em vez de estar botando culpa um em outro, eles estavam fazendo o quê? Glorificando e exaltando o nome de Jesus. A árvore que dá fruto é a árvore que está fincada junto ao ribeiro de águas. Que nós possamos estar nesse ribeiro, que nós possamos estar fincados através da palavra. Amém?